De volta com vocês, galera, no canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. EBD em casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Já te peço a sua cooperação, desça o seu dedo no like, dá o seu joinha, aperte o sininho e se inscreva em nosso canal. Assim você está cooperando com o programa EBD em Casa, evangelista Celso da Silva Godoy. Nesse momento eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Já pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista e a sua Bíblia, com certeza, e fica conosco até o final desse programa, porque ele promete, porque hoje vamos trazer subsídio para você no próximo domingo, no dia 17, licionar com propriedade na sua igreja, na sua classe. Vem conosco, galera! Lição de número 12, 17 de setembro de 2023, Dia Nacional da Escola Dominical. Não se esqueça, tá, de fazer alusão, domingo que vem, sobre o Dia Nacional da Escola Dominical. Tema da nossa lição, tema geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E o tema da nossa lição proposta é sendo a Igreja do Deus vivo. Tá? Então esse é o assunto que nós vamos estudar hoje, né? Com muita profundidade. O texto áureo se encontra em Efésios 5:32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Verdade prática, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada. Em suas vestes deve se manter imaculada para as bodas do Cordeiro. Então, a igreja de Cristo jamais, né, pode permitir o mundanismo e nem ser mundana, porque ela é a guardiã da verdade da palavra de Deus. E as suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Olha aí, nós somos a igreja de Cristo, a guardiã da verdade, da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 16, Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27 e também o versículo 32. Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo, filho na fé e pastor também, jovem pastor, aonde Paulo lhe aconselha para ser exemplo, né? Para que as pessoas pudessem cada dia mais depositar confiança nele. Então, quem deseja o episcopado, bom desejo tem, né? Deseja coisas boas, mas é preciso de ser exemplo dos fiéis para que não venha a dar escândalo às pessoas, né, que estão ouvindo a tua palavra ou a sua palavra, certo? Avançando na nossa lição, nós vamos para o nosso primeiro tópico, precisamente a introdução da nossa lição, ok? Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. 2 Timóteo 3, verso 1 ao 5. Infelizmente, ela não está imune à influência nociva da sociedade, 2 Pedro 2 e 1. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3 e 15. Então, aqui na introdução, nós temos aqui uma síntese, né? E uma visão panorâmica de toda a lição, né? O que está nos falando aqui o comentarista, que a igreja não está imune, tá? aos ataques, né? Externos e também internos da igreja, tá? Mas ela tem armas poderosas
para que evite, né, o mundanismo entrar nela. Tá? Então a igreja, ela tem as armas poderosas. Essas armas, elas são poderosas em Deus, né, contra as fortalezas do inimigo. Ok? Então a igreja que preza, que é a guardiã da verdade e que quer, né, não deixar o mundanismo entrar nela, ela precisa utilizar essas armas. Tá? E essas armas, elas não são carnais, mas são espirituais. Efésios 6:12. Não é contra a carne e nem contra o sangue, ou contra o sangue e a carne nós devemos lutar, mas contra as hostes, né, as potestades, certo? Os príncipes das trevas deste mundo, né, lutar contra eles nos lugares celestiais. E essas armas nós temos em Efésios, continua, né? O cinturão da verdade, o capacete, tá? O escudo que é a fé, a espada que é a palavra de Deus, o calçado no evangelho da paz, e toda essa armadura deve ser amarrada através da oração, né? De súplicas por todos os santos e por nós mesmos, pelos pastores que estão na frente, tá? No trabalho. Essas são as armas para vencer o mundanismo, para que ele não venha, né, entrar na igreja de Cristo. É preciso utilizá-las, tá? Avançando para o nosso primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico, melhor dizendo, a natureza da igreja do Deus vivo. São três, né, como é de costume. O primeiro, a natureza do Deus vivo, a natureza da igreja do Deus vivo. O segundo, Cristo e o relacionamento com a igreja. E o terceiro e último tópico, as armas da igreja do Deus vivo. Então, esses os assuntos, né, os tópicos que nós vamos estudar, né, abençoado. Fica conosco até o final e acredito que você vai aprender muito, né, vai adquirir muito subsídio para sua aula no próximo domingo. No primeiro tópico, a natureza da igreja do Deus vivo. Primeiro ponto, a casa do Deus vivo. Nós temos 3 pontos aqui, tá, que está relacionado a respeito, né, à natureza da igreja do Deus vivo, que é a casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade e o mistério da piedade. São 3 pontos, né, que vamos aqui discorrer nesse momento. Primeiro, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ok? 1 Timóteo 3:15, parte A. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é a casa do Senhor. Você vai ver, né, essa nomenclatura, casa de Deus, casa do Senhor, né, em 1 Reis 3, verso 1, em 1 Crônicas 22:11. Então, no Antigo Testamento, chamava-se a casa do Senhor, né, a casa de Deus, ok? E agora nós vamos ver o uso, né, desse nome no Novo Testamento, okay? de um modo, né, diferenciado, ok? O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui um conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, Gálatas 6:10. Família de Deus, Efésios 2:19. Corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27. E templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. Nós vemos aqui que Paulo usa, né? Ele pega esse nome do Antigo Testamento e faz um complemento. Agora, não mais o templo de alvenaria, mas ao templo físico de cada pessoa, da igreja de Cristo, né? Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, ele faz essa transição, tá, para essa colocação, dizendo o templo igreja, o coletivo, né? Os membros do corpo de Cristo. Tá? Então ele usa, né, desse nome agora, mas para pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e forma a igreja de Cristo. Mas no Antigo Testamento era o tabernáculo, o templo de Salomão, tá? E assim por diante. Mas ele já, no complemento, né, nesse paralelo agora, ele vai nessa direção
da Igreja de Cristo como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ok? A sentença do Deus vivo, a sentença Deus vivo, enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. Ok? 1 Coríntios 8 e 4, 2 Coríntios 6 e 16, 1 Tessalonicenses 1 e 9. Fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura atuando na história da humanidade. Daniel 4, 26, Atos 17 e 24. Deus é um ser transcendente, acima de tudo, transcende todas as coisas, mas também ele é ascendente, tá? Ele, apesar de ser um Deus poderoso, né, um Deus transcendente, mas ele é imanente, tá? Ele é imanente, ele comunica com a sua criatura. Ele não fez o mundo, né, como o relojoeiro que faz o relógio, certo? E deixa, né, ao léu, não. Ele fez o mundo e está sempre relacionando com as suas criaturas, com os seus filhos, porque é um Deus que ama aquilo que ele criou, que é a coroa da criação, que é eu e você, que é a humanidade. E ele amou tanto que ele disse lá no Evangelho de João, né, 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, ele é um Deus transcendente, acima de todas as coisas, mas também é imanente, ele está junto com a sua criatura, ele não deixa a sua criatura, o tanto que ele ama, e ele quer salvar a cada um de nós. Só basta você, meu amigo, que não aceitou a Cristo, aceitá-lo, porque o propósito de Deus é salvar todos os homens, em todos os lugares, perdoando as suas ignorâncias, ok? Estou avançando para o segundo ponto do primeiro tópico, a coluna e firmeza da verdade. Né? Essa coluna e firmeza da verdade, quem é? A igreja, a eleita. Eu e você, é o coletivo, não é a igreja templo, mas a igreja física, né? Corpo físico, tá? Eu e você que somos membros de Cristo, então somos a coluna e firmeza da verdade. E por isso nós não podemos mundanizar. É que eu digo, nós, igreja, no século XXI, podemos modernizar, mas nunca mundanizar. Tá? Nós temos que acompanhar a modernização, mas sem jamais mundanizar. O mundo não pode entrar na igreja, senão ela deixa de ser a guardiã da verdade. Como o STF, né, é o guardião da Constituinte, se não é, deveria ser, certo? Deve ser, isso tem que ser, ok? Se faz jus, porque ele foi criado para isso, é a última instância, né? Assim também é a igreja. Ela é a guardiã da verdade, tá? A coluna e firmeza da verdade. Então, por isso, ela não pode se corromper. Embora, né, as instituições humanas se corrompem, como nós temos visto que se corrompem, mas a igreja de Cristo, ela tem que ficar firme, ela não pode se corromper. Embora certas denominações, né, locais, há crentes, né, que se corrompem, até pastores, né, mas a igreja universal e invisível, essa não se corrompe, ela é sem mancha, ela é sem mácula e sem ruga. É a igreja de Cristo que não se mistura com o mundo, tá? E ela é universal. Tem aqui no Brasil, na China, no Japão, tem salvos, embora em congregações locais pode ter crente que tem se corrompido, tem se mundanizado. Mas no sentido universal, em cada país, existem pessoas andando de branco com Cristo, que não se corrompeu e nem se dobrou diante do Deus desse século, ok? Então, avançando aqui para nossa segundo ponto, a coluna e firmeza da verdade, a Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3 e 15. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus, revelada, 2 Timóteo 1, 13 e 14.
Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, e suas imutáveis doutrinas, Gálatas 2:5, Efésios 1:13, Colossenses 1:5. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Mateus 28:20, João 18:37, Judas 1:3, né? E nós devemos, né, zelar pela fé que uma vez foi dada aos santos, ok? Nós temos que ter zelo, né? Temos que ser guardião da verdade. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. 1 Timóteo 3, verso 1 ao 13. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Então, quando Jesus, após morrer e depois ressuscitar, certo? Ele passou 3 dias, e 3 noites debaixo da terra, para cumprir o que foi escrito. Ele morreu, deu sua vida pela humanidade para salvar o ser humano. E quando no terceiro dia ele ressuscita, ele sai glorioso, né? E aí ele começa, então, a aparecer para seus discípulos e diz para eles: olha, eu não sou um espírito, eu estou em carne e osso, eu ressuscitei. Para que seus discípulos, voltassem a sua confiança nele. Porque eles estavam, talvez desanimados, porque quem eles esperavam salvar Israel tinha morrido, tinha matado. Mas de repente Jesus, cumprindo aquilo que estava na profecia, nas profecias, ele ressuscita e aparece aos seus discípulos, por várias vezes, e a todos os santos que ali estavam. Jesus não apareceu ressuscitado para o mundo, e nem para os reis daquela época, mas apareceu para os santos, aqueles que aceitaram ele como Salvador. Como vai ser o arrebatamento? O arrebatamento vai ser visto, o arrebatamento, a primeira ressurreição vai ser visto só pelo santo, o mundo não vai ver. É como se diz, é um rapto secreto, Só vai dar falta dos crentes na terra. Então a ressurreição não foi diferente. Quem viu Jesus ressuscitado foram só os salvos, E pregou-se uma mentira no meio dos romanos, judeus, os escribas que não aceitaram Jesus, que tinham roubado o corpo dele. Mas na verdade Jesus ressuscitou. E somente quem viu e creu foi aqueles que o aceitaram como Salvador, os seus discípulos. E ele indo rumo ao Monte das Oliveiras, ali ele deu as últimas instruções para os seus discípulos. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do Espírito Santo de Deus. E ser-me-eis testemunha, tanto na Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Então nós fomos chamados, nós igreja, para ser testemunha de Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. Por isso nós não podemos escandalizar o Evangelho, não podemos nos corromper, porque nós somos o guardião e a firmeza da igreja. Nós somos a firmeza e o guardião da verdade, tá? A coluna e firmeza da verdade. Então, nós somos chamados, nós que aceitamos a Cristo, para pregar o Evangelho, ser testemunha de Cristo e ser coluna e firmeza da verdade. Esse é o papel da igreja. Se ela corromper, será como o sal que perde, que é insípido, que perde seu sabor, para nada mais serve a não ser pisado pelos homens. E também ela é a luz do mundo. Não se pode pôr uma candeia, uma lamparina debaixo do arqueiro ou debaixo da cama. Ela não vai dar luz, vai ficar ofuscada. Mas quando põe ela no arqueiro, então ela ilumina toda a casa. Assim somos nós. Quando nós temos bons exemplos, somos sal, para salgar, para que esse mundo não entre totalmente em corrupção, ok? Sendo corrompido. Então, nós se tornamos o sal da terra e a luz do mundo. O crente tem que ser exemplo, não pode se corromper, porque ele é coluna
e firmeza da verdade. Esse é o papel da igreja. Nós somos chamados para isso. E por isso nós temos que manter firme e usar as armas da nossa milícia, que é poderosa em Deus. Quais são essas armas? Oração, consagração, jejum e vigilância. Sem essas armas nós não podemos e nem temos condições de lutar contra o nosso inimigo, porque é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual, não contra a carne e o sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade. Tá? Então temos que ficar firmes. Avançando então aqui, né, nesse mesmo ponto 2, desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do evangelho for corrompida, como já lemos, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Então nós temos que também batalhar contra as heresias, como os apóstolos, né? Como João batalhou, nós vimos na lição passada, ok? Contra o gnosticismo, onde pregava-se, né, pessoas que se levantaram, se corromperam dentro da igreja, ok? Falsos mestres, pregando que o corpo, certo, se corrompe e não tem importância nenhuma pecar, praticar pecado através do corpo, porque ele vai se corromper, né, e vai se acabar. Mas a salvação viria, né, através do conhecimento elevado, certo, intelectual, e somente o espírito, né, seria salvo, porque o espírito não se corrompe. E aí se pregava que Jesus Cristo é uma grande heresia, que nosso meio está de roupagem nova, certo? Que Jesus Cristo não veio em carne e osso, ou não se encarnou, se tornou homem, mas ele era só espírito. Tá? Porque como pode, né, se tornar homem sendo que o homem se corrompe? Então eles pregavam que Jesus, ele era, né, só espiritual. É uma grande heresia. E aí entrou, e outros em contrapartida diziam que Jesus era só humano, tá? E precisou dos pais da fé fazer concílios e batalhar contra essas heresias, principalmente no primeiro século da igreja. E hoje não é diferente. Então a igreja tem que combater as heresias dentro, né? A doutrina, a falsa doutrina da prosperidade, né? Do determinismo, positivismo, tá? E outras doutrinas heréticas que têm entrado em nosso meio. Temos que combater para que a igreja não se corrompa e ela seja o sal e a luz do mundo. No terceiro ponto, o ministério da piedade, tá? Ou o mistério da piedade, melhor dizendo. A verdade do evangelho é personificada em Cristo. João 14,6. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Timóteo 3,16, parte A. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos. Colossenses 1,26. O segundo retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade, o evangelho revelado, a fé cristã, estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Assim a igreja é a fiel portadora dessa verdade, 2 Coríntios 2,7. Então Cristo não é só o caminho que leva a Deus, mas ele é a verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se verdadeiramente conhecer, né, então você será liberto. Tá? Porque existe verdades relativas, como nós estamos vivendo hoje, o relativismo. Tá? A sua verdade não é a mesma minha, o seu Deus não é o mesmo meu. Eu creio da mesma, né, que vou para o céu mesmo, né, em pecado, né, que é a religião inclusiva, tá? Que inclui, que prega só um Deus de amor, que Deus, esse Deus que eles pregam de inclusão, certo? Que não exige santidade,
tá? Então essas heresias têm entrado, nós temos que estar com muito cuidado, certo? Porque nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então Jesus não é verdade relativa, ele é a verdade absoluta de Deus. Ele não é só o caminho, mas ele também é a verdade de Deus. Ele é o Logos, tá? Ele é a palavra de Deus, tá? O verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós. Eu até digo, que se alguém quisesse conhecer a Deus, era só pedir aonde mora Deus aqui, lá em Jerusalém, nos tempos idos, tá? No tempo do ministério de Jesus. E alguém diz, olha, vai na rua esquerda, na casa da irmã Maria e do irmão José, que lá Deus mora ali. Jesus Cristo, a imagem expressa de Deus, habitou entre nós. Isso é maravilha, tá? Eu até faço alusão de uma comparação que eu vi um grande ensinador dizendo que um homem muito rico, e ele colecionava peixes, tá? Peixes raros, que é difícil de encontrar e muito bonito, raríssimos. E ele comprou um aquário com lentes, porque os peixes mais raros, eles são bem minúsculos. E encheu aquele aquário de água e comprou aqueles peixes caríssimos e pôs ali. E pelo vidro que era de aumento, então eles viam aqueles peixes, eram bem visíveis. E ele todos os dias vinha trazer ração para os peixes. Mas os peixes corriam dele. E ele ficou muito chateado. Ele disse, eu gostaria que esses peixes soubessem o quanto eu amo eles. Aí ele teve uma ideia e falou, eu vou me tornar um peixe. Assim eles vão saber o quanto eu amo eles. Não foi diferente com Deus. Esse é um paralelo, uma analogia que é cabível. Deus, o homem não poderia ver Deus. Moisés quis ver Deus e Deus falou, olha, você não pode ver senão você morre. Não tem homem que me vê porque eu sou santo. Tá? O Isaías diz que ele é santo 3 vezes. Santo, santo, santo. Tá? O Kadosh, Então, é uma santidade e ele habita em luzes inacessíveis, que o homem carnal não pode chegar próximo a Deus por causa da sua glória. Ele passou de costa na fenda da rocha para que Moisés não morresse e Moisés ainda desmaiou. Ele viu só parte da glória de Deus. Mas Deus, eu quero expressar como eu amo o homem. Então ele falou, eu vou me tornar um homem. E ele se encarnou. E Cristo é a imagem, a glória expressa de Deus na pessoa de Cristo. Nós podemos ver, muitos puderam ver, e nós vamos ver Deus na pessoa de Cristo. Tá? Então é isso, Deus se tornou um homem para poder mostrar o seu grande amor por nós, morrendo na cruz do Calvário. Por isso, meu amigo que está assistindo essa aula, você tem que dar valor no sacrifício de Cristo. E só assim você será transformado e um dia você vai poder morar e ver Deus, ok? Continuando, o terceiro ponto do primeiro tópico da nossa lição, o mistério da piedade. A verdade do Evangelho é já lemos isso aqui, já falamos sobre isso, Mas vamos ler mais uma vez para ficar bem fixado, na sua mente o que Cristo fez por nós. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, João 14,6. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade, Timóteo 3,16. Devemos aqui ter atenção para a palavra mistério e piedade. A primeira sinalização que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, Colossenses 1,26. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão, o mistério da piedade, o Evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento, Cristo que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Olha aí, olha que maravilha, tá? Ele se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, tá? E pregado aos gentios,
e crido no mundo e recebido acima na glória. Jesus se despiu, tá? Ele se despiu da sua glória. Tá? Ele não quis glória para si, mas ele se humilhou em forma de homem, né? Em forma de servo, e morreu de morte de cruz, que era a pior morte de todos os tempos. Se tornou, né? Mesmo sem pecado, ele se tornou pecador para nos salvar. Mas agora, o seu nome é sobre todos os nomes, em cima no céu e embaixo na terra. E todo joelho um dia, crentes e não crentes, ímpios e justos, terão que se dobrar diante de Cristo. Portanto, se você quer ser um crente salvo, né, para não ter que se dobrar, reconhecendo que você não aceitou como Salvador e ser lançado no inferno, você tem que aceitar, porque aquele dia você vai ajoelhar, mas dando glória a Deus para ir para o céu. Mas aqueles que não aceitaram, vai ter que ajoelhar, reconhecer os seus erros e será lançado no inferno por causa das suas rebeldias, porque não quiseram obedecer a palavra de Deus, vão com as suas próprias pernas. Tá? Então, esse é o nosso Cristo, tá? Que foi pregado, né, aos gentios, ok? Crido no mundo e assunto recebido na glória, tá? E assim a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Nós pregamos essa verdade. Nós somos a coluna e firmeza dessa verdade, é a igreja de Cristo. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, meus queridos, Cristo e o relacionamento com a igreja. O segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. Então vamos ver aqui o relacionamento de Cristo com a igreja. O primeiro, né, é através da santificação e pureza. Sem essas virtudes, tá, sem esse elemento que é a santificação, ninguém pode se relacionar com Cristo. Tá? Diz a palavra em Hebreus 12, se não estou equivocado, que sem a santificação e sem a paz, né, ninguém verá a face do Senhor. Sem a paz e sem a santificação, ninguém verá a face do Senhor. Então são elementos que para nós termos comunhão com Cristo, nós precisamos de ter, de buscar esses elementos, tá? Santificação e pureza. Quando você santifica, que a santificação ela é progressiva, santifica hoje, amanhã, até a volta de Cristo, então você se torna uma pessoa, né, justificado e pura perante Deus. Tá? Então, Jesus se relaciona com pessoas que santificam a sua vida. Sem esse elemento não tem como Jesus relacionar conosco. Tá? Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra. Tá? Água aqui significa a palavra de Deus. Efésios 5:26. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. Tá? 1 Coríntios 6:11. Tito 3:5. E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:16, Hebreus 13:12. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. João 15:3. Nesse sentido, Cristo orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:7. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. 1 Pedro 1:15, Hebreus 12:14. Esse processo é contínuo até a glorificação final do dia de Cristo. Romanos 6:22, 8:30, Filipenses 3:21. Então nós vemos aqui que no propósito do Calvário estava incluso a nossa santificação. A expressão lavagem da água, usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus. Aqui nós vemos que Jesus disse para Nicodemos, tá? Nicodemos perguntou, o que eu devo para fazer para entrar no reino dos céus? Ele disse, olha, você tem que, né, nascer da água e do Espírito, ou seja, da transformação pela palavra de Deus e do alto pelo Espírito Santo de Deus.
E aí vem um processo, né, que quando você aceita Cristo como Salvador, através da lavagem da palavra, você tem um processo, né, que Deus, que a igreja, através de Cristo, né, passa para um novo convertido. Ele tem que seguir esse processo. É uma ordenança. Primeiro, o batismo nas águas, que simboliza que você morreu, foi sepultado para o mundo, e quando você ressurge, você é imergido, e depois submergido, você nasce para Deus. Morre. Então, tem duas funções no tanque batismal. Tá? Primeiro, ele é cova. Tá? Depois, ele é ventre. E tem duas funções o pastor, tá, que batiza. Primeiro, ele é coveiro. E depois ele é parteiro. Tá? Então, o tanque é ventre. O tanque é o ventre. Tá? E no ventre tem água. Então, quando o seu pastor te imerge, te batizando, ele se torna coveiro, ele está sepultando o velho homem. Mas quando ele te submerge, ele é parteiro, ele está ressuscitando o novo homem. Né? Todo o passado é apagado e agora você é uma nova criatura. É isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos. Tá? E no tanque ele representa também o ventre. E no ventre tem água. Tá? E aqui, né, quem tem o mérito não é o bebê que nasce. Ninguém vai bater palmo para o bebê e trazer presente para ele. Mas quem tem mérito é a mãe. É ela que suou, que teve dor para ter o parto e o nascimento. É lógico que ela que vai ganhar, né, os parabéns. Então, a água que ressuscita, certo? Que a palavra, ela é a mãe que dá a luz de uma nova criatura. E o Espírito Santo que transforma, ele é o Pai. Então a palavra é a mãe e o Espírito Santo é o Pai. Tá? Então esse é o poder da palavra, esse é o poder do Espírito Santo de Deus. Então não se esquece, tem duas funções o tanque, tá? E tem duas funções o pastor. O tanque é ventre, tá? O tanque também tem água, o ventre tem água, ok? E o pastor, ele é coveiro, mas também é parteiro, é uma função gloriosa. Só para vocês compreenderem, ok? Esse novo nascimento, que é através da palavra e é simbolizado no tanque batismal. A palavra aqui, a água é a palavra. Tá? E o nascer do Espírito Santo, o nascer de cima. Não é o nascer. Quando Nicodemo diz, mas como eu vou nascer? Vou entrar de volta no ventre da minha mãe? Ele falou, não. É nascer da água e do Espírito Santo. Tá? Nascer do Espírito Santo, nascer da carne não é possível. Mas nascer do alto, isso é possível. Nascer da palavra, isso é possível. Tá? Ser uma nova criatura, deixar todo o passado e agora ter uma nova vida na presença de Cristo. Aí vem aquele versículo muito conhecido, 2 Coríntios capítulo 5, 17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o novo nascimento que Paulo sintetiza, que ele resume, tá? Na transformação, quando a pessoa aceita Cristo e recebe o novo nascimento, ok? Então essa é a verdade do Evangelho. E você nascendo ser uma nova criatura, o passado é apagado, é esquecido. Deus lança no mar de esquecimento todos os seus pecados. E agora você vai ser uma nova criatura, uma nova mentalidade, um novo sentimento e nova atitude. Você vai pensar nas coisas que são do céu. O seu sentimento será transformado agora que quando você tinha ódio, rancor, vai ser arrancado e o Espírito Santo vai pôr agora amor, paz e longanimidade, todos os 9 frutos do Espírito, tá? E a sua atitude agora vai ser em fazer obras, né? Para Cristo, tanto na pregação como obra social. Porque o crente não é salvo pelas obras sociais, pelo bem que ele faz. Porque quem sabe fazer o bem não faz, peca. Mas ele faz obra social porque ele é salvo. Não faz obra social para ser salvo. Mas o crente salvo faz obra social porque ele é salvo. Avançando aqui para
o nosso segundo tópico, ok? Nosso segundo ponto, melhor dizendo, do segundo tópico, gloriosa e irrepreensível. Então, o relacionamento primeiro, que nós vimos aqui no primeiro ponto, Cristo e o relacionamento com a igreja. No primeiro ponto, a santificação e a pureza. Esses são elementos para ter um relacionamento com Cristo, tá? A igreja tem relacionamento com ele. O segundo ponto é ser irrepreensível, tá? Isso torna gloriosa. A igreja tem que ser gloriosa e irrepreensível, né? Não ter nada que alguém te acusar. Um crente não pode ter nada que alguém acuse. Pode até caluniar, mas sem causa. Porque o crente tem que ser irrepreensível, certo? Pessoa honesta, né? Pessoas de bom caráter, certo? Então o crente, e principalmente aqueles que têm vocação para ser um ministro, ele precisa ser irrepreensível. É o que o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo. Seja exemplo fiéis. Porque se você não consegue, né, nem dominar a sua casa, trazer a sua casa debaixo da palavra de Deus, como você vai cuidar da igreja de Cristo? Esse é o conselho que Paulo dava para Timóteo, que ele tinha que ser exemplo fiéis, embora era um jovem, mas ele era idôneo, tá? Idôneo significa ter idade avançada, mas é ter caráter, né? Ser pessoas responsáveis, pessoas idôneas, pessoas que sabem tratar e seja irrepreensível. Aí sim pode ser um ministro da casa de Deus. Então agora o segundo ponto, glorioso e irrepreensível. A santificação tem um alvo, preparar uma igreja gloriosa, tá? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5 e 27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa, segundo Coríntios 11 e 2. Então, Paulo faz essa analogia, tá? Da igreja com um casamento, ok? Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura, segundo Tessalonicenses 2 e 13. A ausência da mácula e de ruga significa sem mancha alguma e de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 e 9. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Então veja bem, a igreja, para não ter mancha e nem ruga, tá? Ela tem que ser santa, ela tem que estar irrepreensível, né? Ela tem que ser uma igreja santa, tá? Como diz aqui, imaculada. Quando ela se torna santa, então as rugas, né, as manchas, né, do pecado é extirpado. Ela se torna uma igreja sem mancha, uma igreja pura. Tá? E sem essa pureza, sem essas rugas, tá? Ela não pode participar da boda de Cristo. Porque Cristo está preparando, por isso a analogia do casamento. Uma noiva que vai casar, tá? Ela precisa ser pura. Ela vai subir ao altar usando véu e grinada porque é uma moça virgem. Ela está entrando para o casamento. É isso que espera o esposo. E o esposo zela por ela, né? O noivo trabalha, né? Se empenha, compra a sua casa porque ele quer dar o melhor para a sua noiva. Tá? Então ele se empenha. Assim é Cristo pela igreja. Cristo nos traz um ornamento através do Espírito Santo, tá? Para a igreja, que é os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, né? Que é o dom da ciência, do conhecimento espiritual, sabedoria divina, tá? Dom de cura, dom de língua, dom de interpretação de línguas, ok? E outros dons mais que o Espírito Santo concede, são ornamentos que Cristo dá para a sua noiva, está preparando a sua noiva, santificando e trazendo joias espirituais, né? Ornamentando ela com joias espirituais, como uma noiva que vai entrar no altar com seu vestido maravilhoso, ornamentada, bela para o seu esposo. Assim Jesus está cuidando da sua noiva, para que aquele dia
ela seja recebida, né, para participar das bodas do Cordeiro, né, sem a devida veste nupcial, ela não pode entrar. Tá? Então, isso é maravilhoso. Como Deus, Jesus, como Ele prepara a igreja, irrepreensível, sem mácula, sem ruga. Assim como no casamento, a moça tem que vir também pura, né? E o marido fica ali esperando no altar, assim será o nosso encontro. Jesus está esperando nós nos céus para participar da grande festa que é a boda do Cordeiro, né? Maravilha! Precisamos estar puros, santificado para encontrarmos com Cristo na glória. Avançando para o terceiro ponto da nossa lição, as armas da igreja do Deus vivo. Então agora nós vamos ver essas armas, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ou versículo 4, se não estou equivocado, né? Que as nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir a fortaleza do inimigo. Tá? Ela é poderosa. Então avançando aqui para o nosso terceiro ponto, tópico, as armas da igreja do Deus vivo. Primeiro ponto. Então quais são essas armas? Essas armas, o zelo pela verdade, o ensino da verdade. São duas armas poderosas, né? Lógico que tem mais, mas o escritor sintetizou aqui, certo? Primeiro, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Lucas 21 e versículo 33. João 17, versículo 17. Ou seja, o evangelho de Cristo é a única verdade. João 14, verso 6. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. 1 Timóteo 3 e 15. E por isso, os salvos em Cristo são dispenseiro da mensagem da redenção. 1 Pedro 4 e 10. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez dos símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os dois servos, Mateus 24, versículo 45 a 51, o talento, né? Mateus 25, verso 14 ao 30, o servo vigilante, Lucas 12, versículo 35 a 38, o mordomo fiel, Lucas 16, versículo 1 ao 13, e as 10 virgens, Lucas 19, do versículo 12 ao 26. Todas essas parábolas trazem imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade, segundo Timóteo 4 e 2. Então a igreja, ela é o depositário de Cristo. Cristo deposita em nós as suas verdades, né? Os dons espirituais. A igreja é esse depositário, aonde recebe de Deus uma vez que ela santifica a sua vida, que ela está preparada para receber, né, essas bênçãos de Cristo. Então ela se torna, tá, a comissária, né, aquela que é responsável para pregar e ganhar alma para o reino de Deus. João, lá no capítulo, o apóstolo João, em Apocalipse, no capítulo 1, verso 12 ou 14, se não estou enganado, quando João virou para ver quem falava com ele, quem ele viu primeiro? Não foi Jesus, foi os 7 candeeiros. Ele viu primeiro a igreja. O povo quer Jesus, mas não quer estar na igreja. O povo quer ver Jesus, mas não quer ver a igreja. Porque a igreja é a responsável, tá, para ganhar almas para Cristo. Então você só pode ver Cristo e só pode estar com Cristo através da igreja. Jesus disse em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós somos, certo, a coluna e a firmeza da verdade. E se alguém quer ver Cristo, quer estar com Cristo, ele tem que estar na igreja, ele tem que ver a igreja, ele tem que conviver. Aí nós vemos aí, né, esse novo fenômeno aí de desigrejado. Eu sou igreja, eu vou congregar sozinho porque eu sou igreja? Não.
Aonde já se viu você arrancar um membro do corpo, tá? O dedo, por exemplo, e lançar fora, ele vai apodrecer. Então, quando você não está no coletivo e não é igreja no coletivo para adorar o Senhor e quer ser igreja individual, você vai morrer, porque um membro não pode sair do corpo. Então a igreja é o coletivo. Você não pode ser igreja se não estiver no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo são vários membros. É eu, você e cada um tem a sua função. Então o mundo só pode ver Cristo e só pode estar com Cristo através da igreja. Tá? João viu primeiro a igreja, depois viu, né, os 7 candeeiros e depois viu o Filho do Homem andando no meio dos 7 candeeiros. Então você vai só poder ver Cristo na igreja, porque ele está no meio da igreja. E a igreja foi chamada para aumentar, para ganhar almas para o reino de Deus. Jesus incumbiu. Ele foi aos céus, mas deixou a igreja responsável em você. E por isso nós devemos santificar a nossa vida, para que Cristo tenha relacionamento conosco, deposita em nós a sua verdade e nós sejamos exemplo e o porta-voz de Cristo para o mundo. Acredito que você entendeu e vai ter subsídio para a sua aula, o subsídio poderoso. Avançando para o segundo e último ponto do terceiro tópico, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e a edificação da igreja. Efésios 4, verso 11 e 12. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Título 1 e versículo 9. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico e ecumenismo e sincretismo religioso. 2 Coríntios 2 e 17. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primeira na igreja. 1 Timóteo 4 e 13. 2 Timóteo 2 e 15. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação, não ensina as Escrituras, não ensina as Escrituras. Relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecado. João 8 e 32. Então, quando você vai pregar, você tem que tomar tempo. Tem que gastar tempo lendo a palavra de Deus antes de você pregar a palavra de Deus. Para você ter o seu tripé, certo? A palavra é onde você vai equilibrar a sua mensagem, certo? Para ter uma mensagem cristocêntrica. Mas tem pessoas que não estudam a Bíblia e traz oba-oba, tá? Traz aí mensagens triunfalistas, ok? Mensagens da teologia da prosperidade e não traz a mensagem genuína porque não aprofundou, não tomou tempo com a palavra de Deus. E é conivente com o mundanismo, trazendo heresia para a igreja. Então você tem que tomar tempo, orar, jejuar e ler a palavra para você trazer uma mensagem com verdade, cristocêntrica. Aí nós vemos aí muitas mensagens, coach, massageando o ego, triunfalista, avivando a plateia, certo? Mas depois que sai dali, as pessoas não vivem o verdadeiro evangelho. Viu o sermão de Jesus? Quando Mateus, no finalzinho lá do capítulo 7, no versículo 28 e 29, que Jesus pregava com autoridade que o povo ficava maravilhado, porque ele pregava com autoridade e não como os escribas. Os escribas pregavam, mas não tinham autoridade, porque o povo conhecia que o que eles pregavam, eles não praticavam. Tá? E o que eles praticavam não era conivente com o que eles pregavam. Mas Jesus Cristo, ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. E por isso o povo ficou admirado, né? Tudo com os olhos, queixo caído, de ver Jesus pregar, certo? O seu sermão, porque ele pregava como quem tem autoridade, porque os escribas não viviam o que pregavam. E aí ele volta ali, né? Você voltando no capítulo
24, versículo 24 de Mateus capítulo 7, você vai ver que Jesus falou, olha, aqueles que escutam as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. Veio a chuva, desceu a chuva, veio a inundação, veio os ventos e combateram aquela casa não caiu porque estava firmada na rocha. Então ouvir a palavra de Deus é o primeiro passo que você dá. Então Jesus, olha, eu estou feliz com vocês, você está me ouvindo, mas eu os tornarei um pregador mais realizado se vocês praticarem a minha palavra. Então vocês deram o primeiro passo, vocês entenderam a palavra, mas para vocês se tornar pessoas fortes e resistentes contra as heresias, contra o vendaval, quando vocês saírem aqui desse ambiente que vocês estão sendo fortificados pela palavra, vocês têm que dar o segundo passo, que é praticar a minha palavra. Ser o crente praticante, porque um crente autêntico não é aquele que prega, não é aquele que escuta, mas é aquele que pratica. Tá? O que é praticar? É viver e obedecer os mandamentos de Cristo. Tá? É ser um crente que realmente ele acredita naquilo que ele pregou e vive aquilo que ele pregou e pregou aquilo que ele vive, certo? Que é a palavra de Deus. Mas Jesus dá uma advertência, tá? Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei a um homem imprudente, insensato, que construiu a sua casa na areia, desceu a chuva, correu um zio, a inundação e combateram o vento contra aquela casa e ela desabou. Então, você ouviu a palavra de Deus, sentiu bem, mas se você não praticar, você não vai resistir, certo? Às heresias, os vendavais, você não vai ter firmeza e vai desabar a sua vida espiritual. Então, para você ter firmeza, você tem que ouvir, mas tem que ser praticante da palavra de Deus. Aí sua casa estará alicerçada na rocha. E aqui nós estamos chegando ao final, uma lição maravilhosa, eu acredito que você já aprendeu muito, ok? Está preparado para ensinar na sua igreja. Vamos aqui à conclusão. Diante de ataques da desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ok? 1 Coríntios 6 e 13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. João 8, 36. Tá? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja. E a requer santa, pura e irrepreensível. Efésios 5, 27. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. 1 Timóteo 4, 16. Então, muitos querem ressignificar a Bíblia, já fizeram a Bíblia inclusiva, aonde tira, né, o Deus que é amor, mas também é juiz, as doutrinas contra o pecado e põe só um Deus de amor, né, ressignificando a Bíblia. Tá? Não podemos fazer isso. Nós temos que pregar a verdade, praticar aquilo e obedecer aquilo que Jesus pregou, que ele escreveu na sua palavra, e praticar aquilo que Jesus Cristo praticou. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é imitador do mundo, né? Não é imitador de artista, né? De pessoas que não têm comunhão com Deus, mas é imitador de Cristo. Tá? Imitar Cristo é praticar a palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 11, versículo 26, diz que os discípulos pregaram 1 ano em Antioquia, na cidade de Antioquia. E o povo foi notando e vendo eles, falou que foi pela primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Porque o povo olhava para eles e via que eles eram um modelo de Cristo. Dizia, esse aí parece com Cristo. Anda como Cristo, fala como Cristo e pratica como Cristo a palavra. E foram chamados pela primeira vez os discípulos de cristão. Porque eles andou e copiou o modelo de Cristo. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que andar como Cristo andou. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo, na próxima lição, a última, 13ª. Hoje foi a 12ª. E certamente estarei com vocês novamente nesse canal. Que Deus abençoe
Um abraço, não se esqueça de inscrever, dar o seu joinha, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye!